Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Na Folha de São Paulo, os sistemas do Ministério da Saúde seguem fora do ar após suspeita de ataque. Pasta afirma que acesso indevido foi bloqueado na segunda e que dados não foram atingidos. E agora o Estadão: ciclone no Rio Grande do Sul deixa mais de 200 mil sem luz. Vento faz caminhão tombar em Santa Catarina. Região de Campos de Cima da Serra, na divisa entre os dois estados do sul, tem previsão de neve nesta quarta. Aulas suspensas por precaução voltam aos poucos em cidades gaúchas. E no Valor Econômico, o CCE abre licitação em busca de maior eficiência na formação de preços da energia. 4 consórcios se inscreveram para realizar estudos sobre a possível formação de preços por modelo ou por oferta dos agentes. E por fim, o Globo: Alzheimer, novo exame que detecta a doença através de amostra do sangue, chega ao Brasil. Teste inédito é indicado a pessoas com suspeita de demência ou com comprometimento cognitivo leve, funcionamento identificando a presença de biomarcadores ligados ao diagnóstico. E olha só, o Tribunal de Contas da União retoma nesta quarta-feira o julgamento da segunda e última etapa do processo de privatização da Eletrobras. A estatal atua nas áreas de geração e transmissão de energia. O governo aguarda o aval definitivo do tribunal para fazer a venda da Companhia de Energia Elétrica ainda este ano. Se confirmada, será a primeira grande estatal a ser privatizada pelo governo Bolsonaro. Como essa é uma das prioridades do novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, ele chegou a se reunir com 6 dos 8 ministros do TCU que irão definir o processo nessa segunda fase. Na primeira etapa, que aconteceu em fevereiro, ministros analisaram e aprovaram o chamado bônus de outorga. O dispositivo garante o pagamento à União pela renovação dos contratos das 22 usinas hidrelétricas da empresa após a privatização. Hoje, o tribunal vai avaliar o modelo de venda proposto pela União, que inclui principalmente a faixa de valores das ações na Bolsa. O ministro Vital do Rego, que pediu vistas ao processo, já antecipou que seu voto será contrário à privatização. Para ele, a empresa tem sido subavaliada. E também porque a privatização pode levar ao aumento das contas. E o relator do processo, o ministro Haroldo Cedras, voltou favorável na sessão anterior, mas determinou ao governo que revise o valor mínimo por ação que será ofertada no mercado. E ele pode mudar alguns pontos do seu voto na sessão de hoje através de um complemento. O desfecho ainda está em aberto. Os outros ministros podem seguir entre Cedras ou Rego ou até abrir uma terceira linha de votação. E falando nessa temperatura gelada, que está muito frio por aqui, é importante lembrar que no ano passado, só aqui em São Paulo, 17 pessoas morreram por causa das baixas temperaturas. E o nosso repórter Almeida Júnior foi até um dos pontos de acolhimento para a população em situação de rua aqui na cidade e mostra para a gente o trabalho que está sendo realizado por lá. Boa tarde. A Prefeitura de São Paulo detalhou parte do plano elaborado para tentar abrigar pessoas em situação de rua. Cerca de 2.000 vagas foram abertas na capital paulista. A Prefeitura disse também que 10 tendas estarão espalhadas em pontos de grande concentração de pessoas em situação de rua, para servir sopa e agasalhos e deixar profissionais de saúde de prontidão, como é o caso deste ponto aqui na frente do metrô Marechal Deodoro. Mesmo com as vagas extras e somando as que existem nos albergues, o número da capital é pouco mais de 17 mil. E são quase 32 mil pessoas em situação de rua. Em 2021, ao menos 17 pessoas em todo o Brasil morreram por causa do frio. E falando sobre a guerra na Ucrânia, Finlândia e Suécia formalizaram os pedidos de adesão à OTAN. A Turquia, contrária à medida, pediu respeito e apoio à sua decisão e pode atrapalhar o já complexo processo que exige unanimidade dos membros da aliança.
A Finlândia e a Suécia formalizaram os pedidos de adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte, com a entrega da carta oficial ao secretário-geral da Aliança Militar, em Bruxelas. Todos os aliados concordam com a importância da ampliação da OTAN. Todos concordamos que devemos permanecer juntos e todos concordamos que este é um momento histórico que devemos aproveitar. O pedido de adesão dos dois países acontece em um contexto marcado pela guerra na Ucrânia. A entrega da demanda formal de adesão é apenas o primeiro passo de um complexo processo de aprovação, que enfrenta a resistência de um membro-chave da aliança, a Turquia. Biz ittifak içindeki sorumluluklarımızı bir akın yerine getirmeyi hep sürdürdük. Continuamos cumprindo nossas responsabilidades dentro da aliança. Atualmente, estamos entre os países que mais apoiam as atividades da aliança, mas isso não significa que diremos sim a todas as propostas sem questionar. Sorgusuz, sualsiz, evet diyeceğimiz anlamına da gelmiyor. A Turquia já deixou claro que é contra a entrada dos dois países na aliança militar, em particular a Suécia, porque Estocolmo impõe sanções contra o governo de Ankara. Para ingressar na aliança, é preciso ter o apoio de todos os 30 membros da OTAN. Um relatório produzido por especialistas independentes afirmou que o mundo está pouco preparado para lidar com uma pandemia, assim como estava quando surgiu a Covid. O documento afirma que os esforços de reforma para prevenir as ameaças são lentos. O grupo já tinha apresentado um relatório crítico no ano passado na Assembleia Anual da Organização Mundial da Saúde, considerando que a má coordenação e as decisões equivocadas permitiam que a Covid-19 atingisse uma escala catastrófica. Na época, os especialistas elaboraram uma lista de medidas necessárias para superar a Covid e garantir uma melhor preparação para futuras ameaças. Um acordo ainda é aguardado para que a OMS tenha à disposição um financiamento mais seguro e flexível, ao mesmo tempo que são traçados planos para a criação de um fundo específico para pandemias. Mudanças estão sendo estudadas nas regras sanitárias internacionais, assim como um novo instrumento jurídico como um tratado ou outra forma de acordo, para simplificar a abordagem mundial de preparação e resposta a pandemias. E antes de encerrar, olha só que alarmante. A poluição foi responsável pela morte prematura de 9 milhões de pessoas em 2019, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira pela revista Lancet. O número é resultado da má qualidade do ar e da presença de poluentes químicos. A poluição e os resíduos expelidos no ar, na água e no solo geralmente não matam diretamente, mas provocam graves doenças cardíacas, câncer, problemas respiratórios e diarreia aguda. O principal ator do estudo e co-diretor da comissão, Richard Fuller, afirmou que os efeitos sobre a saúde são enormes e os países de renda baixa e média são os mais afetados. Ele destacou ainda que o impacto da poluição sobre a saúde continua sendo muito maior que o da guerra, do terrorismo, da malária, HIV, tuberculose, drogas e álcool. Os números de mortes causadas pela poluição rivaliza com as provocadas pelo tabaco. Em 2019, 6 milhões e 700 mil mortes prematuras são atribuídas à poluição do ar, 1 milhão e 400 mil à poluição da água e 900 mil à intoxicação por chumbo. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30, ao lado da Maria Alice Dias, com outras informações. Obrigado pela companhia e até já!